Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Passos suaves em um corredor antigo. O corredor parecia mais longo do que realmente era. Talvez porque o tempo ali dentro tivesse outro ritmo. Um ritmo que não obedecia aos relógios nem às urgências do mundo lá fora. Um ritmo que se media em respirações profundas, em passos cautelosos, no som delicado da madeira antiga rangendo baixinho sob os pés. A luz vinha de poucas lâmpadas amareladas, protegidas por cúpulas de vidro levemente embaçado. Não iluminavam tudo, o suficiente para que o caminho fosse visto sem pressa, sem sustos, sem excessos. Sombras suaves se desenhavam ao longo das paredes, como se o corredor respirasse junto com quem o atravessava. O primeiro passo sempre era o mais consciente. O pé tocava o assoalho com cuidado, sentindo a textura da madeira gasta por décadas, talvez séculos, de idas e vindas silenciosas. Havia algo de respeitoso naquele caminhar, como se o corredor pedisse gentileza, como se cada tábua guardasse histórias que não gostavam de ser acordadas de forma brusca. O rangido não era alto, nunca fora. Era um som baixo, quase um sussurro, como um aviso gentil. Estou aqui. Não incomodava. Pelo contrário, acompanhava. As paredes pintadas em um tom que um dia fora creme, agora carregavam marcas do tempo. Pequenas fissuras áreas onde a tinta descascava em camadas finas, revelando cores mais antigas por baixo. Era possível imaginar quantas mãos já haviam tocado aquele mesmo lugar. Quantos dedos haviam seguido o contorno das molduras. Quantos ombros cansados haviam se apoiado ali por um instante a mais. Quadros alinhavam-se ao longo do corredor. Nenhum deles tinha placas explicativas. Não havia datas nem nomes. Apenas imagens. Paisagens. Retratos. Cenas domésticas. Um campo sob um céu nublado. Uma mesa posta perto de uma janela. Um rosto sereno, pintado com pinceladas delicadas. Olhos que pareciam acompanhar quem passava. Não havia pressa para olhar. O corredor não exigia movimento contínuo. Permitia pausas. Convidava. Parar diante de um quadro era quase como abrir uma porta invisível. As imagens pareciam carregar uma temperatura própria, um silêncio particular. Algumas transmitiam uma sensação de manhã cedo, outras de fim de tarde. Havia quadros que lembravam dias chuvosos, e outros que pareciam guardar o calor de um verão distante. O som dos passos continuava, espaçado. O ar ali dentro era fresco, mas não frio. Tinha cheiro de madeira antiga, de livros guardados, de algo levemente adocicado que lembrava cera de chão e papel envelhecido. Um cheiro que não se encontra mais em lugares novos. Um cheiro que não tenta agradar. Apenas existe. Em alguns pontos do corredor pequenas mesas repousavam junto à parede. Sobre elas, objetos simples. Uma chave antiga, um porta-retratos com uma fotografia em preto e branco, uma pequena caixa de madeira fechada. Nada parecia fora do lugar. Tudo parecia exatamente onde deveria estar. Era impossível não sentir que aquele corredor não era apenas um espaço de passagem. Ele era um lugar de permanência. Um lugar onde o tempo tinha decidido descansar. À medida que os passos avançavam, o som do mundo exterior se tornava cada vez mais distante. Como se cada metro percorrido apagasse ruídos antigos, vozes, preocupações, compromissos. O corredor parecia absorver tudo, guardando em suas paredes aquilo que já não precisava ser carregado. Havia portas ao longo do caminho. Portas altas de madeira escura com maçanetas de metal frio. Algumas estavam fechadas, outras apenas encostadas, revelando frestas de penumbra e luz suave. Nenhuma delas chamava de forma urgente. Nenhuma exigia ser aberta. Elas apenas estavam ali, disponíveis, como lembranças que podem ser revisitadas quando se deseja, não quando se é obrigado. Passar por uma porta entreaberta era como sentir um leve sopro de outra história. Um quarto silencioso, uma estante de livros, uma poltrona perto de uma janela, um abajur apagado. Nada mais. Nada menos. O corredor seguia. E curiosamente, quanto mais se caminhava, mais leve o corpo parecia ficar. Os ombros relaxavam. A respiração se aprofundava sem esforço. O pensamento desacelerava,
como se tivesse finalmente encontrado um lugar onde não precisava correr. Em determinado ponto, o assoalho rangia um pouco mais. Não por fragilidade, mas por memória. Como se aquela parte específica tivesse sido palco de muitas pausas, de muitas hesitações, de muitos passos que pararam ali para decidir se continuavam ou voltavam. Ali, uma janela estreita se abria para fora. A luz da tarde entrava de lado, desenhando faixas douradas no chão. Partículas de poeira dançavam lentamente no ar, visíveis apenas porque a luz as encontrava naquele ângulo perfeito. Era um movimento quase hipnótico. Um balé silencioso de coisas pequenas. A vista pela janela não mostrava muito. Apenas copas de árvores, um pedaço de céu, talvez o telhado de outra construção antiga. Mas era suficiente. Era mais do que suficiente. O corredor parecia sorrir naquele ponto. Seguir adiante já não era uma decisão. Era um gesto natural. Os pés sabiam o caminho. O corpo confiava. A mente aceitava. Os quadros mudavam sutilmente. As cores ficavam mais quentes. As cenas mais íntimas. Uma xícara sobre um pires. Um livro aberto. Uma cadeira vazia perto de uma lareira apagada. Havia uma sensação de retorno. Não exatamente a um lugar específico, mas a um estado. Um estado esquecido de tranquilidade simples. O som dos passos agora era quase imperceptível. A madeira respondia com delicadeza, como se reconhecesse aquele caminhar. Como se dissesse, vá, está tudo bem. No final do corredor uma luz mais constante aguardava. Não era forte. Não era brilhante. Era uma luz firme, estável, acolhedora. Uma luz que não prometia surpresas, apenas continuidade. Aproximar-se dela não causava ansiedade, mas alívio. Os últimos passos eram os mais suaves. O corredor, que parecerá tão longo no início, agora parecia curto. Familiar. Amigo. Como um trecho de caminho percorrido, muitas vezes em sonhos. Antes de alcançar a luz, havia um último detalhe. Um espelho antigo, de moldura trabalhada, encostado à parede. O reflexo não mostrava pressa. Não mostrava cansaço. Apenas presença. Parar ali por um instante fazia sentido. Respirar. Sentir os pés no chão. Ouvir o silêncio. O corredor permanecia atrás, guardando tudo o que fora deixado com cuidado ao longo do caminho. Memórias acomodadas. Pensamentos desacelerados. Emoções repousadas nas paredes, como quadros que não precisam mais ser observados o tempo todo. Seguir adiante não significava ir embora. Significava apenas continuar, mais leve. E mesmo depois do último passo, mesmo depois da luz, o corredor continuava silencioso, paciente, pronto para ser percorrido novamente sempre que o mundo lá fora pedisse menos ruído e mais calma. O corredor não terminava na luz. Essa era a primeira percepção que surgia quando se atravessava aquele ponto que parecia, à distância, um fim. A luz apenas se transformava. Tornava-se mais difusa, espalhando-se pelas paredes como um véu fino, criando a sensação de que o espaço respirava mais fundo ali. Os passos continuavam ainda mais leves. A madeira sob os pés parecia conhecer aquele caminhar. Rangia menos, quase como se ajustasse ao peso de quem passava. Havia uma cumplicidade silenciosa entre o chão e o corpo, como se ambos compartilhassem a intenção de não perturbar nada. As paredes agora exibiam menos quadros e mais superfícies nuas. Mas não eram vazias. Pelo contrário, eram paredes que haviam aprendido a guardar o que não precisava mais ser mostrado. Pequenas marcas quase imperceptíveis contavam histórias sem imagens. Um prego antigo removido, uma sombra onde algo pendurara por muitos anos, um leve escurecimento próximo ao rodapé. Tudo falava baixinho. O ar parecia mais denso, carregado de uma tranquilidade profunda. Não havia eco. Os sons não se espalhavam. Ficavam próximos, íntimos. A própria respiração parecia diferente ali, mais lenta, mais consciente, como se o corpo tivesse reaprendido a forma natural de inspirar e soltar o ar. Em determinado ponto o corredor se estreitava sutilmente. Não o suficiente para causar desconforto, apenas o bastante para convidar a atenção. Os ombros se alinhavam melhor, o corpo se centrava. Caminhar ali exigia presença, não esforço. Havia uma sensação curiosa de reconhecimento. Como se aquele lugar já tivesse sido atravessado antes em outro tempo, talvez em outra forma. Uma memória que não vinha em imagens, mas em sensações.
o peso exato do silêncio, a temperatura do ar, o som distante de algo que não se sabia nomear. Uma nova porta surgia à esquerda. Diferente das outras, esta não estava totalmente fechada nem apenas encostada. Estava aberta o suficiente para revelar o interior com clareza suave. Um quarto simples, iluminado por uma luz baixa. No centro uma cadeira de madeira. Sobre ela um tecido dobrado com cuidado. Não havia ninguém ali. Nunca houvera, talvez. Ainda assim o ambiente parecia completo. Passar por aquela porta não era necessário. Olhar bastava. O corredor seguia seu papel. Não prender, não exigir. Apenas oferecer. Os passos retomavam o ritmo lento, quase meditativo. O corpo parecia esquecer que existia algo além daquele caminhar. Não havia passado nem futuro. Apenas o som gentil da madeira, o silêncio confortável e a sensação de estar exatamente onde se deveria estar. Em um trecho mais distante o teto se tornava ligeiramente mais baixo. A iluminação ali era mais quente, quase dourada. A sensação lembrava o final de tarde dentro de uma casa antiga, quando o sol se despede sem pressa, demorando-se nos cantos. Ali o corredor guardava algo diferente. Não um objeto, nem uma porta, nem um quadro. Guardava um estado. Um descanso profundo que se espalhava pelo corpo como um cobertor invisível. Os pensamentos, se surgiam, eram lentos demais para incomodar. Vinham e iam sem deixar marcas. O caminhar, agora era quase simbólico. Cada passo parecia menos físico e mais interior. Como se o corredor fosse atravessado por dentro, e não apenas por fora. A madeira rangia uma última vez de forma mais longa, mais profunda, não como aviso, mas como despedida suave de um trecho que se completava. E ainda assim, não havia sensação de término, apenas de continuidade tranquila. Ao fundo o corredor fazia uma leve curva. Não era possível ver o que havia além. Mas não havia necessidade. O desconhecido ali não causava inquietação. Pelo contrário, inspirava confiança. Uma certeza serena de que qualquer coisa adiante manteria o mesmo tom. Silêncio, cuidado, calma. Antes de seguir pela curva havia um pequeno banco encostado à parede. Antigo, simples, liso pelo uso. Sentar ali parecia natural. Não como uma pausa forçada, mas como um gesto que o próprio corpo sugeria. O corredor permanecia paciente, enquanto o tempo se diluía em algo macio. Não havia expectativa. Não havia urgência. Apenas o conforto de estar ali envolto por paredes que sabiam guardar memórias sem peso. E mesmo sem avançar mais um passo, mesmo sem descobrir o que vinha depois da curva, algo já estava completo. Porque o corredor não existia para ser vencido. Existia para ser sentido. E assim, entre a madeira que rangia baixinho e as paredes cheias de silêncio, o caminhar seguia. Não rumo a um destino, mas a um estado profundo de calma que permanecia, mesmo quando os passos cessavam. O banco permanecia ali silencioso, oferecendo descanso, sem exigir permanência. Levantar-se dele era tão natural quanto sentar. O corpo entendia quando era hora de seguir, mesmo sem saber exatamente para onde. Ao retomar o caminho, a curva do corredor revelava-se aos poucos. Não havia surpresa, apenas continuidade. A madeira seguia o mesmo tom antigo, as paredes mantinham a mesma textura de tempo acumulado. Ainda assim algo mudava, não no espaço, mas na sensação. O corredor parecia agora mais atento, como se escutasse quem passava. Os passos tornavam-se quase inaudíveis. A madeira rangia apenas quando queria, escolhendo os momentos certos, como alguém que fala pouco, mas com intenção. As paredes, antes silenciosas de forma ampla, agora pareciam guardar memórias mais próximas. Não imagens claras, mas impressões sutis. O eco distante de uma conversa antiga, o peso leve de um riso que já se foi, o silêncio confortável de alguém caminhando ali em outra noite, em outro tempo. Era impossível dizer se essas memórias pertenciam ao lugar ou a quem o atravessava. Talvez não houvesse diferença. O corredor seguia reto por um longo trecho, e ali o caminhar tornava-se quase automático. O corpo sabia manter o ritmo. A mente já não tentava organizar pensamentos. Tudo se dissolvia em uma presença tranquila, um estado de atenção macia. Em certos pontos, pequenas imperfeições no chão convidavam a passos ainda mais cuidadosos. Não para evitar quedas, mas para aprofundar a consciência. Cada movimento parecia uma escolha gentil. Colocar o pé, transferir o peso,
avançar. Havia algo de ritual nesse gesto simples. A iluminação tornava-se ligeiramente mais baixa, como se o corredor convidasse a fechar um pouco os olhos por dentro. As sombras alongavam-se, mas não ameaçavam. Eram sombras mansas, que apenas completavam a luz. Uma nova sequência de quadros surgia mais espaçada. Alguns quase vazios com tons suaves, como se o tempo tivesse apagado detalhes desnecessários. Outros traziam apenas linhas, contornos, sugestões. Não pediam interpretação, apenas companhia. Passar por eles era como folhear um livro sem ler palavras, apenas sentindo o peso das páginas. O ar tornava-se mais morno, mais envolvente. A sensação lembrava o interior de uma casa antiga ao anoitecer, quando o dia já partiu e a noite ainda não chegou por completo. Um intervalo confortável entre estados. O corredor parecia existir exatamente nesse intervalo. Em determinado momento algo diferente acontecia. O som dos próprios passos começava a se misturar ao som da respiração. Era difícil distinguir um do outro. Tudo se tornava parte de um mesmo ritmo lento e constante, quase hipnótico. Ali o tempo já não avançava em linha reta. Espalhava-se. Uma porta pequena surgia ao fundo, diferente das anteriores. Estava fechada, mas não transmitia mistério. Apenas serenidade. Como um lugar que não precisa ser visitado agora, talvez nunca, porque seu significado já estava presente. Chegar perto dela trazia uma sensação de conclusão silenciosa. Não de fim, mas de assentamento. Como se algo interno tivesse encontrado um lugar para repousar. Os passos diminuíam ainda mais. Parar ali fazia sentido. Ficar em pé sentindo o chão firme, as paredes próximas, o silêncio completo. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de tudo que já não precisava ser pensado. O corredor nesse ponto parecia se expandir sem mudar de tamanho. Uma expansão interna quase imperceptível, onde o corpo se sentia seguro, acolhido, inteiro. Não havia necessidade de abrir a porta. Não havia necessidade de seguir adiante. Não havia necessidade de voltar. E assim naquele corredor antigo, entre madeira que rangia baixinho e paredes que guardavam memória sem peso, o caminhar transformava-se em repouso. Um repouso que não dependia do sono, mas que se aproximava dele com delicadeza. O corredor permanecia ali silencioso, sabendo que seria atravessado novamente. Talvez em outra noite, talvez apenas em pensamento. E cada vez que isso acontecesse, ele estaria pronto. Com a mesma calma, com o mesmo acolhimento, com os mesmos passos suaves esperando para acontecer. Permanecer diante da porta pequena não causava inquietação. O silêncio ali era tão denso quanto confortável, como um cobertor antigo estendido sobre os pensamentos. Não havia expectativa de ação. Apenas a sensação de que algo já havia sido compreendido, mesmo sem palavras. Depois de um tempo indefinido, tempo que não se media mais, o corpo fazia um leve movimento. Um ajuste quase imperceptível. Não era decisão, era continuidade. O corredor então parecia responder. A luz mudava de tom mais uma vez, tornando-se ainda mais suave, quase leitosa. As paredes refletiam esse brilho discreto, e por um instante parecia que o espaço inteiro respirava junto, expandindo-se e recolhendo-se lentamente. Os passos retomavam, tão silenciosos que mal tocavam o chão. A madeira já não rangia. Não porque estivesse imóvel, mas porque reconhecia aquele caminhar. Como um chão que aprende o peso de quem passa e decide acolher sem som. As paredes agora estavam mais próximas não fisicamente, mas na sensação. Havia uma intimidade maior, como se o corredor tivesse deixado de ser apenas um lugar e se tornado uma presença. Não observava, não julgava, apenas acompanhava. Pequenas marcas no rodapé chamavam a atenção. Riscos finos, quase apagados. Vestígios de algo que fora arrastado com cuidado. Não importava. O que ficará era apenas a prova de que algo se movera ali com tempo e intenção. O ar tinha agora um cheiro diferente, mais suave, quase como de tecido guardado por muito tempo. Um cheiro de permanência, de coisas que não precisam ser usadas com frequência para continuar existindo. O caminhar tornava-se tão lento que cada passo parecia se alongar no tempo. O pé tocava o chão. Permanecia ali um instante a mais, sentindo a estabilidade, antes de seguir. Era como se o próprio corpo aprendesse a descansar em movimento.
Em um trecho mais adiante o corredor se alargava, discretamente. Não o suficiente para parecer outro espaço, apenas o bastante para permitir uma sensação de respiro. A luz ali era mais baixa, vinda de uma luminária antiga apoiada no chão, seu vidro levemente opaco. Ao redor da luminária sombras se reuniam de forma gentil como se estivessem sentadas, aguardando. Nada ali causava estranhamento. Tudo parecia esperado. Havia um tapete estreito naquele ponto de fibras gastas. Pisá-lo mudava a sensação sob os pés. O som desaparecia por completo. Caminhar ali era como flutuar alguns centímetros acima do chão. O corredor parecia sorrir novamente. Não com alegria evidente, mas com satisfação tranquila. Aos poucos surgia uma sensação curiosa, a de que não se caminhava mais sozinho. Não porque houvesse alguém ali, mas porque o próprio corredor parecia compartilhar o percurso. Como se cada passo fosse lembrado no instante em que acontecia. As paredes guardavam não apenas memórias antigas, mas também aquelas que estavam sendo criadas agora, em silêncio. Mais adiante a luz diminuía até quase desaparecer. Não havia escuridão. Apenas uma penumbra confortável, onde os contornos eram sugeridos, não definidos. Os olhos não precisavam ver tudo. Bastava confiar. Nesse ponto o corpo naturalmente diminuía o ritmo até quase parar. E parar não era um fim. Era um repouso em pé. Uma suspensão suave do movimento. A sensação lembrava o instante exato antes do sono chegar, quando os pensamentos já se afastaram, mas a consciência ainda observa, tranquila. O corredor permanecia imóvel, respeitoso. Nada pedia para ser feito. Nada precisava ser resolvido. Nada exigia atenção. Ali o caminhar transformava-se em permanência. Um estado em que o mundo exterior parecia muito distante e quase irrelevante. E mesmo sem mais passos, mesmo sem novas portas ou luzes, o corredor continuava cumprindo seu papel silencioso. Sustentar a calma, guardar memórias sem peso, oferecer um lugar onde o tempo podia descansar. Assim, naquele trecho quase invisível entre um passo e outro, a história seguia, não avançando, mas aprofundando-se. Como o próprio silêncio, a penumbra não aumentava, nem diminuía. Como se o corredor tivesse encontrado o ponto exato onde a luz já não precisava provar sua existência. Ali o corpo começava a esquecer seus próprios contornos. Os pés ainda tocavam o chão, mas o peso parecia distribuído de outra forma, mais ampla, mais suave. Caminhar deixava de ser um gesto físico e se tornava um estado contínuo, quase uma respiração alongada. O corredor não apresentava novos elementos, e isso era reconfortante. As paredes seguiam lisas, marcadas apenas pelo tempo. O teto mantinha sua altura constante. O chão permanecia firme. Nada surpreendia. Nada interrompia. Era como estar dentro de algo que não precisava evoluir, apenas permanecer sendo. Em certo momento tornava-se difícil lembrar há quanto tempo se caminhava. Não por cansaço, mas porque a ideia de duração havia perdido sentido. O corredor não media o tempo em minutos, mas em sensações. O momento em que o corpo relaxava, mais o instante em que a respiração se tornava quase inaudível, o ponto em que o pensamento desistia de formular frases completas. As memórias guardadas nas paredes pareciam agora mais silenciosas do que nunca. Não tentavam ser lembradas. Apenas repousavam, como livros fechados em uma estante antiga, confortáveis em sua própria quietude. O som, se ainda existia, era apenas o de um deslocamento mínimo de ar, talvez provocado pelo próprio caminhar, talvez pelo corredor respirando junto. Não havia necessidade de distinguir. Em um trecho quase imperceptível o chão mudava de temperatura. Tornava-se ligeiramente mais morno, como madeira aquecida pelo sol de muitas tardes acumuladas. O contato com os pés trazia uma sensação imediata de acolhimento, como se o espaço dissesse, sem palavras, pode ficar. E ficar não significava parar completamente. Significava não precisar ir. O corredor parecia agora circular, mesmo seguindo em linha reta. Uma sensação estranha, mas tranquila, de que qualquer passo dado ainda era parte do mesmo lugar. Não havia distância real entre o início e o agora. Tudo coexistia naquele mesmo estado contínuo. A respiração tornava-se o único movimento claramente perceptível. Entrava, saía, sem esforço, sem controle. Apenas acontecia. Nesse ponto o silêncio já não era percebido como ausência de som, mas como presença plena.
Um espaço preenchido por algo impossível de nomear, mas fácil de reconhecer. Calma profunda e estável, confiável. O corredor não pedia atenção. Não pedia memória. Não pedia interpretação. Apenas sustentava. E assim, enquanto o caminhar se dissolvia em quietude e a quietude se tornava quase invisível, o corredor antigo seguia existindo. Não como lugar de passagem, mas como abrigo interno. Um espaço onde os passos, mesmo quando cessavam, continuavam suaves. A quietude não se rompia, apenas se aprofundava. O corredor agora parecia menos feito de madeira e paredes e mais de sensação. Ainda havia chão sob os pés, ainda havia limites visíveis. Mas tudo isso se tornava secundário. O essencial era o estado que se mantinha. Um estado de suspensão tranquila, como se o mundo tivesse colocado a respiração em modo de descanso. Os passos aconteciam eram internos. Pequenos deslocamentos de atenção, quase imperceptíveis. O corpo permanecia presente, mas leve, como se tivesse aprendido a confiar totalmente naquele espaço. As paredes já não exibiam marcas claras. O tempo as havia suavizado por completo. Não havia rachaduras nem descascados visíveis. Apenas superfícies silenciosas maduras, que não precisavam mais contar suas histórias porque já as haviam integrado. O ar ali tinha uma densidade confortável. Não pesado, não rarefeito. Um ar que envolvia, que sustentava. Inspirar era fácil. Soltar o ar, ainda mais. Em algum ponto, impossível dizer onde, surgia uma sensação de recolhimento. Como se o corredor se tornasse ligeiramente mais próximo, não fisicamente, mas no vínculo. Um espaço que já não apenas acolhia, mas guardava. Era como estar dentro de uma memória boa, daquelas que não vêm com imagens nítidas, apenas com uma certeza suave de que algo ali fez bem. Não havia portas agora, nem quadros, nem janelas. Esses elementos haviam cumprido seu papel antes. O corredor entrava em um trecho essencial quase abstrato, onde o excesso havia sido deixado para trás. O chão permanecia firme e constante, confiável. Cada contato com ele reforçava uma sensação simples: segurança. Nada iria ceder. Nada iria mudar de repente. Se alguém tentasse lembrar quando havia começado a caminhar, não conseguiria. O início já não importava. Não havia necessidade de origem, quando se estava tão confortavelmente situado no agora. O silêncio se tornava tão completo que começava a parecer um som em si. Um som largo, contínuo, sem variações. Um fundo estável sobre o qual nada precisava acontecer. O corpo respondia a isso com entrega. Os músculos soltavam o que ainda seguravam. O rosto relaxava. Os olhos, mesmo abertos, viam menos. Não por cansaço, mas por escolha natural. O corredor paciente não conduzia mais. Apenas permanecia junto. E nesse permanecer, algo se assentava de vez. Uma tranquilidade que não vinha de entender, nem de lembrar, nem de decidir. Vinha apenas de estar. Se houvesse um passo agora, ele seria tão suave que não deixaria marca alguma. Se houvesse uma pausa, ela seria tão profunda que pareceria eterna. Mas não havia necessidade de nomear isso. O corredor antigo cumpria silenciosamente sua função final: tornar-se quase invisível, para que a calma pudesse ocupar tudo. E ali, sem som, sem pressa, sem exigência, a história continuava, não avançando no espaço, mas se espalhando por dentro como um descanso que se reconhece e permanece. Havia um ponto, tão sutil que mal podia ser localizado, em que algo se ajustava por dentro. Nada mudava no corredor. As paredes permaneciam silenciosas. O chão seguia firme. A luz continuava baixa, constante. E ainda assim, algo se alinhava. Era como um instante exato em que a respiração encontra seu ritmo natural, sem que se perceba. Como quando o corpo finalmente solta a última tensão que nem sabia que carregava. Nesse ponto os passos cessavam por completo. Não porque fosse preciso parar, mas porque já não havia diferença entre caminhar e estar. O corredor não se estendia mais à frente. Ele se tornava inteiro naquele agora. Um espaço pleno, fechado em si mesmo, sereno. As memórias guardadas nas paredes pareciam repousar juntas em harmonia, sem disputar atenção. Nenhuma pedia para ser lembrada. Nenhuma pesava. Tudo estava acomodado como objetos bem guardados em um lugar seguro. O silêncio atingia sua forma mais profunda, mas completo. Um silêncio que não espera som algum para ser quebrado.
Um silêncio satisfeito. Ali por um breve instante que não podia ser medido, havia uma sensação clara e tranquila. Nada mais precisava acontecer. E isso era tudo. Depois desse ajuste interno, tão suave que quase não podia ser chamado de acontecimento, o corredor permanecia. Não se desfazia. Não desaparecia. Apenas se tornava discreto. Como um lugar que cumpre sua função. Então, descansa. A madeira continuava ali, silenciosa, guardando o calor dos passos que já não se ouviam. As paredes mantinham suas memórias acomodadas, sem urgência, sem ruído. A luz seguia baixa, fiel, suficiente. O corpo sentia-se inteiro. Não desperto demais, não adormecido. Apenas em repouso atento, como quem flutua entre dois estados confortáveis. Se houvesse um movimento agora, seria mínimo. Um deslocamento suave da consciência. Um deixar-se ficar. O corredor antigo não exigia despedida. Ele sabia que não era um lugar de ida, mas de retorno. Sempre que fosse preciso desacelerar, silenciar, recolher-se, ele estaria ali, intacto, paciente. E mesmo quando o mundo voltasse a se fazer ouvir, algo daquele corredor permaneceria. Nos passos mais leves, na respiração mais profunda, na calma que surge sem motivo aparente. Porque alguns lugares não ficam para trás. Eles seguem conosco, silenciosos, antigos e eternamente suaves.